Olá, estaremos abordando hoje o tema Revoluções do Globo. Silvia Coelho Matos. Conforme a Gênese de Allan Kardec, nós vamos abordar algumas fases, das revoluções do globo, porque é um assunto assim muito extenso. E na próxima semana, aí nós vamos falar sobre os cataclismas futuros. Então, neste momento, começando essa dissertação inicial sobre a revolução do globo, os períodos geológicos, eles marcam as fases do aspecto geral do globo, em consequência das suas transformações. Mas, com exceção do período diluviano, que ele se caracterizou por uma subversão repentina, todos os demais transcorreram lentamente, sem transições bruscas, durante todo o tempo que os elementos constitutivos do globo levaram para tomar as suas posições definitivas. As mutações houveram de ser gerais. E uma vez consolidada a base, só se devem ter produzido modificações parciais na superfície. Eu tenho certeza que esse assunto é muito interessante e muita gente se questiona, E essas fases vão responder muitas dúvidas que você tem. Então, além das revoluções gerais, a Terra experimentou grande número de perturbações locais que acabaram mudando o aspecto de certas regiões. Como no tocante, as outras duas causas contribuíram para essas perturbações, que é o fogo e a água. Então, o fogo atuou produzindo erupções vulcânicas que sepultaram sob espessas camadas. Essa fase da Idade das Montanhas, examinando-se os terrenos dilacerados pelo erguimento das montanhas e das camadas que formaram os contrafortes, possível se torna determinar-lhes a idade geológica. Por idade geológica das montanhas não se deve entender o número de anos que elas contam de existência, mas o período em que elas se formaram, ou seja, a relativa ancianidade que apresentam. Então, ficou comprovado, por meio de observação, que as montanhas dos Vosges, da Bretanha e da Côte d'Or, na França, que não são muito elevados, pertencem às mais antigas formações. Datam do período de transição, senão anteriores aos depósitos de Hulha. O Jura se formou no meado do período secundário e contemporâneo dos répteis gigantes. Algumas montanhas da Ásia são mesmo posteriores ao período diluviano, ou lhes são contemporâneas. Esses levantamentos hão de ter ocasionado grandes perturbações locais e inundações, mais ou menos consideráveis pelo deslocamento das águas, pela interrupção e mudança do curso dos rios. Uma outra fase é o dilúvio bíblico. O que seria isso? Ele ficou conhecido pela dominação de grande dilúvio asiático. É fato
cuja realidade não se pode contestar. Deve tê-lo ocasionado o levantamento de uma parte das montanhas daquela região, como do México. E esta opinião corrobora com a existência de um mar interior que ia outrora do Mar Negro ao Oceano Boreal, comprovada pelas observações geológicas. O Mar de Azov, o Mar Cáspio, cujas águas são salgadas, embora nenhuma comunicação tenham com nenhum outro mar. O Lago Aral e os inúmeros lagos espalhados pelas imensas planícies da Tartália e as estepes da Rússia parecem restos daquele antigo mar. Por ocasião do levantamento das montanhas do Cáucaso, posterior ao dilúvio universal, parte daquelas águas foi recalcada para o norte, na direção do Oceano Boreal. Outra parte para o sul, em direção ao Oceano Índico. E essas inundaram e devastaram a Mesopotâmia e toda a região em que habitaram os antepassados do povo hebreu. Embora esse dilúvio se tenha estendido por uma superfície muito grande, é atualmente um ponto averiguado que ele foi apenas local, que não tem sido causado pela chuva. Porque por mais copiosa que esta fosse, e por mais que se prolongasse por mais de 40 dias, o cálculo prova que a quantidade d'água caída das nuvens não podia bastar para cobrir toda a terra, até acima das mais altas montanhas. E para os homens da época, que não conheciam mais do que uma extensão muito limitada da superfície do globo e que nenhuma ideia tinham da sua configuração, desde que a inundação invadiu os países conhecidos, invadida fora, para eles, a terra inteira. E se essa crença nós aditarmos, a forma imaginosa da descrição, a forma peculiar ao estilo oriental, já não nos surpreenderá o exagero da narração bíblica. Portanto, o dilúvio asiático ele foi evidentemente posterior ao aparecimento do homem na Terra, visto que a lembrança dele se conservou pela tradição em todos os povos daquela parte do mundo, os quais o consagraram em suas teogononias. É igualmente posterior ao grande dilúvio universal que assinalou o início do atual período geológico. Agora, quando se fala de homens e de animais antediluvianos, a referência é aquele primeiro cataclisma. Aí nós vamos para uma outra fase, que é das revoluções periódicas, que além do seu movimento ano em torno do Sol, a origem das estações do seu movimento de rotação sobre si mesmo em 24 horas, a origem do dia e da noite tem a Terra um terceiro movimento que se completa em cerca de 25 mil anos, ou mais exatamente 25.868 anos, e que produz o fenômeno denominado em astronomia precessão dos equinócios.
Isso está no capítulo 5º. E este movimento, que não se pode explicar em poucas palavras, consiste numa espécie de oscilação circular. Ou seja, o equinócio é o instante em que o Sol, passando de um hemisfério a outro, ele se encontra perpendicular ao Equador, o que acontece 2 vezes por ano. 21 de março, quando o Sol passa para o hemisfério boreal, e 22 de setembro, quando ele volta ao hemisfério astral. Mas, em consequência de grandes mudanças na obliquidade do eixo, o que acarreta outra mudança na obliquidade do Equador sobre a eclíptica. O momento do equinócio avança cada ano de alguns minutos, 25 minutos e 7 segundos. E a esse avanço é que se deu o nome de precessão dos equinócios. Bom, pessoal, com o tempo, eu sei que é um assunto, né, que nem todos têm um pouquinho de dificuldade. Eu mesmo, quando falo disso, eu fico pensando nessas mudanças de tempo, o que é que está acontecendo. Então, se a gente prestar atenção aqui no que foi escrito no livro A Gênese, de Allan Kardec, vocês vão ver que tudo isso já estava registrado, né? Que o equinócio da primavera, que se verifica no mês de março, em dado tempo se verificará em fevereiro, depois em janeiro, depois em dezembro. Ou seja, as estações não estão sendo obedecidas, né? O mês de dezembro, que terá a temperatura de março, e março a de junho, e assim por diante, nós já estamos vivenciando isso. Comecem a prestar atenção. E desse movimento cônico do eixo, resulta que os polos da Terra não olham constantemente os mesmos pontos do céu, que a estrela polar não será sempre estrela polar, que os polos gradualmente se inclinam mais ou menos para o Sol e recebem dele raios mais ou menos diretos. Bom, ainda não puderam ser determinadas com precisão as consequências deste movimento, porque somente se há podido observar uma pequena parte de sua revolução a respeito, pois não há mais do que presunções algumas, das quais com caráter de probabilidade. E quais seriam essas consequências? Seria o aquecimento e o resfriamento alternativo dos polos. Seria o deslocamento gradativo do mar, fazendo-o invadir pouco a pouco umas terras, pondo à descoberta outras. A lentidão com que se opera esse movimento de mar torna-o quase imperceptível, né? Mas nós já estamos observando isso. O deslocamento demorado, gradual e periódico do mar é fato que a experiência comprova e numerosos exemplos confirmam em todos os pontos do globo. Entre os fatos mais recentes que provam o deslocamento do mar, nós podemos citar no Golfo de Gasconha, entre o Velho Soulac e a Torre de Coroan, quando o mar está calmo, percebe-se no fundo da água trechos de muralha, que são os restos da antiga e grande cidade de Novio-Magos, invadida pelas ondas em 580. O rochedo de Coroan,
que se achava então ligada à margem, está agora a 12 quilômetros. No Mar da Mancha, sobre a costa do Havre, as águas dia a dia ganham terreno e minam as penédias de Saint-Adresse, que pouco a pouco desmorona. A 2 quilômetros da costa, entre Saint-Adresse e o Cabo de Reve, existe um banco que outrora se achava à vista e ligado à terra firme. Antigos documentos atestam que nesse lugar, por sobre o qual hoje se navega, existia a aldeia de Saint-Denis, chefe de Cox. Tendo o mar invadido no 14º século o terreno, a igreja foi tragada em 1373. E dizem, com um bom tempo se lhe vêem os restos no fundo do mar. Em quase toda a extensão do litoral da Holanda, o mar só é contido a poder de diques, que de tempos em tempos se rompem. O antigo lago de Flevo, que se reuniu ao mar em 1225, está formando hoje o Golfo de Zuiderzee. Essa irrupção do oceano tragou muitas povoações. Segundo isto, o território de Paris e da França toda seria de novo ocupado pelo mar, como já o foi muitas vezes, conforme é demonstrado nas observações geológicas. As partes montanhosas formarão ilhas, como são agora Jersey, Guernsey e a Inglaterra, outrora contíguas ao continente. Navegar-se-á por sobre as regiões que atualmente se percorrem de caminho de ferro. Os navios aportarão a Montmartre, ao Monte Valeriano, aos outeiros de Saint-Cloud e de Meudon. Os bosques e florestas, agora lugares de passeio, ficarão sepultados nas águas, cobertos de limo e povoados de peixes, que substituirão as aves. O dilúvio bíblico não pode ter tido esta causa, pois que foi repentina a invasão das águas e de curta duração a permanência delas, ao passo que, de outro modo, essa permanência houvera sido de muitos milhares de anos e ainda duraria sem que os homens se dessem por isso. Bom, é um assunto super interessante, maravilhoso, você entender que nessas fases, as mudanças. Esse livro foi escrito há tantos anos e muitas coisas se confirmando hoje, muitas coisas que aconteceram, né? O porquê aconteceram e algumas coisas que vão começar a acontecer. Eu adoro história, eu adoro relatos como esse, porque se nós formos pesquisar, se nós formos pegar os mapas, conhecer cada pedacinho da história e o desenrolar de cada coisa que vem acontecendo entre rios, mares, montanhas, né? Aí a gente vai perceber quantas coisas já aconteceram, continuam a acontecer.
Então, todas essas mudanças são importantes. Não são só as mudanças do globo, não são só as revoluções do globo. Nós precisamos processar a nossa revolução interior. Ter mais interesse em saber das coisas, em conhecer as coisas. O porquê destes tempos já estarem aí chegados. O que é que eu tenho que fazer para ser uma pessoa melhor? E na peneira, no meu desencarne, ir para um plano melhor. Que Deus vos abençoe, que Deus os proteja. Até a próxima. E um beijo no seu coração. Não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar. Até mais.